O registrando poderá ser cidadão do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe na data do nascimento, desde que localizado em território nacional, cabendo ao declarante optar no momento do registro de nascimento. É o que a gente comentou aqui. É o declarante, ou seja, pode ser qualquer declarante das hipóteses do artigo 50, e não pode ser, não está vinculado à paternidade e à maternidade, é o declarante. E só pode optar entre o local de nascimento e o município de residência da mãe. Ok? Os modelos de certidão de nascimento continuarão a consignar em campo próprio o local de nascimento do registrando, que corresponderá ao local do parto. Tá? Então, aqui, tanto lá no artigo 54 da 13, que foi mudado, né, pela 13.484, quanto aqui, está falando que as duas informações são obrigatórias no registro de nascimento, tanto a naturalidade quanto o município de registro. As certidões, olha, não é assento mais não. As certidões de nascimento deverão conter no campo filiação as informações referentes à naturalidade, domicílio ou residência atual dos pais do registrando. Esse aqui foi de doer. Não pode ser erro, eles queriam dizer o registro e disseram certidão, porque os elementos do registro estão muito claros lá no artigo 54. Né? Então, eles não estariam aqui repetindo os elementos do registro, até mesmo porque eles já usaram 2 artigos antes, um para falar que é obrigatório a naturalidade, outro para falar que é obrigatório o local de nascimento, e esse aqui seria para falar mais elementos do registro. Então, não acredito. Só que imagina, a certidão vai ter que ter residência atual dos pais, como é que é isso? Atual como? Atual em relação ao registro? E aí pronto? Ou é atual a cada mudança de endereço dos pais? Vai ter que ir lá e averbar o novo endereço? E que discriminação que é essa que eu vou mencionar lá, expressamente agora, que tem multiparentalidade? Vou colocar mãe, Maria mora em Fortaleza, o José mora em Fortaleza e o João mora em Belo Horizonte. O que é que está na cara? O estado civil dos pais, eu estou falando que pelo menos a Maria e o João não são casados entre si, está me permitindo identificar uma situação familiar através do endereço dos pais, não está? Isso aqui realmente eu entendo como uma inconstitucionalidade. Porque essa informação vai discriminar tanto os pais quanto os filhos. E segundo problema, que é o mais grave, nós não estamos falando, e eu disse já aqui hoje, que o registro de nascimento, que antes identificava uma relação familiar, agora ele está se atendo a uma relação individual, a situação individual do cidadão. Ou seja, o registro de nascimento, ele identifica o cidadão, o indivíduo. A filiação está ali no registro de nascimento, não para falar o seio familiar onde ele vive, mas para falar quem é ele e qual o seu estado de filiação. Mas tudo em relação a ele, não a família dele. Aí eu vou mencionar o endereço dos pais dele, permitindo que se identifique a situação familiar desse registrado, e ainda alterar a cada mudança de endereço. Complicado, né? Então, isso aqui é um buraco que vai ter que ser coberto aí através de questionamentos. Então, eu vou aproveitar o gancho para falar com vocês que eu tenho discutido com muita gente essas questões do provimento 63, muita gente resistente também, como o nobre advogado aqui, né, que também está bem resistente, mas, graças a Deus, a grande maioria está entendendo isso como um benefício para a nossa classe e como um benefício para a sociedade. Enfim, muitas dúvidas foram levantadas, uma delas é essa aqui, né, outras em relação aos documentos, e de tanto discutir, ninguém chegou a conclusão nenhuma, ninguém chegou a conclusão absoluta sobre isso aqui. Estão fazendo um seminário sábado que vem lá em São Paulo e estão tentando levar o próprio CNJ para esclarecer. Mas as questões que eu estou levantando aqui como dúvidas, essas realmente não foram sanadas. Outras questões, porém, o CNJ já respondeu para os nossos líderes de classe nacionais, numa reunião que teve lá, e eles já disseram que, pelo menos, aquela nota que eu passei para vocês no grupo, a nota técnica da Arpem Brasil. A nota técnica da Arpem Brasil traz as informações que foram ditas pelo próprio Márcio Evangelista e por uma outra conselheira do CNJ, que eu não me lembro o nome agora. Mas aquela nota, então, ela é oficial, de que a interpretação ela vem de acordo com o que o CNJ está entendendo e com o que se pensou para fazer esse provimento aqui. Tá? Mas isso aqui não veio.
E algumas outras questões também não. Então, eu queria fazer um compromisso aqui com vocês. Esse papel que eu passei com o e-mail, todo mundo assinou, todo mundo preencheu para colocar o e-mail e telefone. Tanto esses slides, que eu vou fazer uma formatação legal deles, quanto o que sair desse seminário, eu pretendo ir lá, né, não vou afirmar, mas pretendo ir no seminário para discutir. O que se for decidido lá, mesmo que eu não for, eu consigo a informação e passo para todo mundo primeiro e depois. Tá? Esses pontos conflitantes. Claro. Então, eu vou fazer assim, Jaime. Isso. É isso que eu ia falar agora. Eu passo lá para ele e ele passa para todo mundo. Tá? Para todos vocês. Tá bem? Então, justamente esse aqui é o ponto mais complicado. Esse e o convênio sobre o CPF, que nós vamos chegar nele. O número da declaração de nascido vivo, gente, isso aqui já é obrigatório, né? A própria lei de registros públicos já estabelece que tem que ter no registro, e no campo da certidão antiga também, o modelo da certidão antiga já tinha um campo para ele. CPF será obrigatoriamente incluído nas certidões de nascimento, casamento e óbito. Vamos discutir um pouquinho sobre o CPF, que aí a gente consegue passar mais rápido pelos outros artigos. Então, o provimento trouxe algumas novidades em relação aos documentos e aquilo que eu disse para vocês do fortalecimento da certidão de nascimento, que ela vai trazer as informações cadastrais dos indivíduos. Informações cadastrais essas que podem ser feitas no momento do registro, igual o CPF, mas muitas delas, como título de eleitor, carteira de trabalho, são feitas só depois, né? Então, isso vai poder ser averbado no registro de nascimento e vai constar essa informação na certidão, ou seja, é uma forma desse documento trazer essas informações cadastrais que são necessárias e evitar fraude, segundo o argumento do CNJ. Só que é o seguinte, hoje já existe um convênio da Arpem Brasil, aqui vocês também já aderiram à CRC Nacional, né? Vocês conseguem acessar lá, tanto para consultar CPF para quem já é cadastrado, quanto para cadastrar CPF no momento que você está fazendo o registro de nascimento. O provimento está determinando que se mencione CPF em todas as certidões, desde que seja possível. Como que é obrigatório desde que seja possível? Vamos tentar imaginar uma situação. Se a pessoa não tem CPF, você pode fazer. Se a pessoa tem CPF, você não vai mencionar porque ela declarou, mas você tem oportunidade de buscar. Você confere lá, e isso já é possível, né, na Arpem Brasil, na CRC Nacional. Você confere, você consegue ver se aquele CPF daquela pessoa mesmo, você já pode averbar. Isso está tranquilo. Agora a questão é, eu consigo, já pelo convênio que tem hoje da CRC Nacional com a Receita Federal, eu já consigo emitir CPF para quem não nasceu hoje, para quem não foi registrado hoje, ou seja, para quem tem 5 anos, para quem tem 1 ano de idade, para quem nasceu mês passado, para quem nasceu 3 dias atrás, e quando eu fiz o registro, a internet saiu do ar. E eu não consegui fazer lá o cadastro na hora. Eu posso fazer essa inclusão depois? Ou eu só tenho direito de fazer essa inclusão no dia do registro? Qual que é a diferença de fazer no dia e de fazer depois, se vai ser por averbação? Né? Nenhuma, eu imagino. Então, essa dúvida aí é que a gente vai precisar tirar lá, mas eu acho que isso é mais com a Arpem Brasil, né, doutor Jaime, do que com o CNJ. Mas o que foi determinado aqui no provimento é que o CPF tem que ser mencionado sempre que for possível. Tanto no registro e aí na certidão. Para sair na certidão, ele tem que estar no registro. Não é isso? E se a pessoa não quiser? Bem, então aí a gente entra agora na briga dos requerimentos. Vai ter requerimento ou não vai ter requerimento? Nosso objeto aqui não é provimento 61, mas a gente vai ter que entrar nele um pouquinho. Eu não estou falando que nós temos que fazer requerimento para todos os atos que vamos praticar em função do provimento 61. Eu estou falando que eu não vou fazer uma averbação no registro sem ter uma aquiescência expressa de quem está me pedindo essa averbação e de quem está levando a certidão com essa alteração. Vocês concordam comigo? Porque, vejam só, independente de qualquer coisa, é uma mudança que está sendo feita no registro. Então, uma coisa é eu pedir requerimento para todas as segundas vias, independente de ter ou não ter CPF. A outra coisa que eu estou falando aqui, que é em relação ao provimento 63,
Você vai fazer uma averbação no registro para incluir um CPF, obrigatoriamente, você tem que fazer isso expressamente, obrigatoriamente em relação à nossa cautela. Expressamente, fulano, aí você qualifica de acordo com 61, eu acho que é tranquilo da gente fazer isso para não ter problema, né? Aquela qualificação gigante lá com e-mail, com filiação, tudo, qualifica de acordo com 61, vem solicitar a inclusão do seu CPF no seu registro de nascimento. Gratuita, assina e pronto. E a segunda via, claro, você vai cobrar. Tá bom? Agora, e se a pessoa recusar? Também. Porque amanhã ela fala assim, por que você não pôs meu CPF aqui na minha certidão? Ah, porque você não quis. Primeiro que você não vai lembrar que ela não quis. E segundo, que ela fala, não, como assim eu não quis? Eu quis. Tá? E terceiro, eu, Márcia, posso ir lá no cartório onde está registrado o Carlos Henrique e pedir a certidão dele, não posso. Eu posso pedir para incluir o CPF dele no registro dele? Não. Eu não tenho essa legitimidade para pedir para mudar o registro dele. Nem o oficial sozinho pode, de ofício. Ele não pode sair consultando o banco de dados da Receita e incluindo no registro de todo mundo o CPF, não. Isso tem que ser feito a requerimento. Vai requerer uma segunda via, aí faz uma averbação a requerimento e entrega a segunda via com o CPF. Não vai se cobrar nada pela averbação, cobra-se pela segunda via, porque ele ia pedir do mesmo jeito. Pois não. Quando a pessoa mora em São Paulo, pede por e-mail, para o certidão de casamento e pede a inclusão com o CPF, como que deve proceder? Olha, ele está perguntando aqui por e-mail, se pode ser feito o pedido por e-mail, porque a pessoa mora longe e fez o pedido por e-mail. Normalmente, como que é seu nome? Roberto, normalmente nós atendemos os pedidos por e-mail e imprimimos, e aí o endereço de e-mail e encaminhamento, a gente guarda isso como prova. Tecnologicamente falando, eu não sei se isso seria prova suficiente, se fosse alegada aí falsidade disso, se a gente teria como provar que realmente Desculpa. Se a gente teria como provar que realmente aquilo ali foi um pedido legítimo, mas todos nós, eu acredito que vocês também, recebemos pedido de certidão, com pedido de alteração, de retificação, pelo e-mail, né? Ou então manda o requerimento, confirma reconhecida, etc. Eu aceitaria, eu não acho que teria nenhum problema não, mas tem alguns colegas que vão exigir que se mande pelo correio o requerimento, assinado, confirma reconhecida. Tá? Mas é porque a gente não tem isso escrito em lugar nenhum que é proibido. Então, eu imagino que se foi feito o pedido, está com o endereço do pedido ali, não vejo nenhum problema. Tá, olha, a ideia do Dagoberto é muito boa, e aí respondendo aqui a colega também, primeiro. Criança de 10 anos de idade disse que nunca teve CPF, chega lá no cartório onde foi registrada e pede a inclusão do CPF. Tranquilo, você vai consultar e ver se realmente não tem e vai fazer a inclusão. O único problema que vai ser, acredito que vai, pelo menos vai ser questionado lá no congresso, no seminário lá de São Paulo, vai ser essa questão desse convênio com a Receita Federal, se vai permitir ou não que se faça inclusão de CPFs após a data do registro. Porque, em teoria, eu tenho recebido a informação das lideranças lá que não pode, que é só na data do registro. Só que aí, tecnologicamente já me informaram que não existe restrição, porque isso não tem vínculo com data. Então, eu não sei, eu não tenho essa experiência para poder saber. Mas vamos questionar isso lá, para saber se é possível. E eu também nunca fiz. Incluir lá alguém que tenha 60 anos e nunca teve CPF, se a gente consegue fazer o CPF. Tá? E aí, respondendo o Dagoberto, essa é a saída mais segura, Dagoberto. Você está perguntando se pode mandar um modelo de requerimento por e-mail, e aí a pessoa imprime, assina, reconhece firme e te manda pelo correio. Essa é a melhor. Tem uma outra ainda que pode ser com assinatura eletrônica. Ele escaneia o documento, assina eletronicamente e te manda. Não teria nenhum problema. Mas eu te digo que muitos colegas estão fazendo com pedido por e-mail, sem essas seguranças todas, tá? Não estou recomendando, estou dizendo que tem muita gente que está fazendo assim. Se o sistema para emissão do CPF estiver indisponível, o registro não será obstado, devendo o oficial averbar sem ônus o
número do CPF quanto do restabelecimento do sistema. Aqui é uma outra prova de que essa informação de que o convênio não funciona para fazer registro depois, quando for restabelecido, se for restabelecido daqui uma semana, eu não vou poder fazer a inclusão daqui uma semana, porque se eu não tiver, não vai estar atendendo nem essa obrigatoriedade de fazer no registro inicial, né, no momento do registro. Então, isso tudo vai ser questionado e a gente traz informação do Dr. Jaime depois. Os assentos de nascimento, casamento e óbito, lavrados em data anterior à vigência desse provimento, poderá ser averbado o número do CPF, de forma gratuita, bem como anotados o número do DNI ou RG, título de eleitor e outros dados cadastrais públicos relativos à pessoa natural, mediante conferência. Gente, não vamos chegar lá e falar assim, aqui a minha identidade mostra a carteira de identidade e você mencionando no registro, não. Aí a gente vai estar facilitando a fraude. Porque se entrega uma carteira de identidade que já é falsa, você vai estar confirmando essa fraude no registro de nascimento. Então aqui está muito claro dizendo que a gente tem que conferir. Como é que a gente vai conferir isso? Só se for tendo acesso aos órgãos públicos. Nós temos? Não, só CPF. Não é isso? Então o que leva a crer? Aqui, olha, não nos dá segurança nenhuma de fazer de outra forma. Está falando que é mediante conferência. Eu não vou conferir o dado cadastral através do próprio documento. Eu tenho que conferir o dado cadastral, é lá onde está o cadastro. Como que se vai resolver isso? Eu entendo isso como uma situação que tem que ser resolvida politicamente em relação aos federais, a Arpen Brasil, em relação aos estaduais, deve ficar incumbida aí a cada uma das Arpens estaduais. Mas não entendo como tendo possibilidade de fazer isso simplesmente olhando o documento de identidade e mencionando o número do cadastro lá no registro, não. Tá? E a grande questão, por que o CPF é por averbação e o restante é por anotação? Aqui cobra para fazer anotação ou é gratuito? Anotação, tem um óbito, você vai anotar no casamento. Você cobra para fazer essa anotação? Não, melhor, tem um casamento que é pago, você vai anotar no nascimento. Não cobra nada, né? As comunicações, as anotações do 106, 107, lá da Lei de Registros Públicos, não cobra nada. É como Minas, tem outros estados que cobram. Então, nesses casos, por quê? Tudo bem, é gratuito, mas por que um é por averbação e outro é por anotação? O que é averbar? O que é anotar? Escolheu no UNI do UNIT, qual que é o ato que vai ficar mais bonito para fazer um ou outro? O que eu estou fazendo? Eu estou incluindo um cadastro, gente. Eu estou incluindo uma informação, qual que é o ato registral que nós usamos para fazer a inclusão de informações no registro. A alteração do registro é a averbação. A anotação faz vínculo entre registros. Eu vou dar notícia de que eu fiz um novo registro ou de que eu averbei um registro em registros anteriores. Foi registrado o óbito do fulano, o nascimento do fulano é registrado no cartório tal. E aí eu vou vinculando um registro no outro. Né? Então a anotação é para permitir uma interligação entre registros. A averbação não, a averbação altera o conteúdo do registro. Então, hoje me questionaram assim, puxa vida, mas quando você registra um óbito, quando você anota um óbito no casamento, você está alterando o casamento, porque você está alterando o estado civil do outro. O outro deixou de ser casado e vai ser viúvo. Quando que foi a alteração do estado civil do outro? Foi com a anotação ou foi com o registro do óbito? Foi com a morte, né? E o que constatou no documento? O registro, o que formalizou? O registro do óbito. Não foi a anotação do casamento, não. A anotação do casamento deu notícia de que houve um registro que alterou o estado civil da pessoa. Só publicidade, exatamente. Então, olha só, eu estou fazendo vínculo. Aí me vieram com um argumento que é triste, mas falaram que tem que ser por anotação, porque a anotação, os outros documentos estariam vinculando o registro a um cadastro da pessoa. Não deixa de ser vínculo. Aí eu falei, olha, por mais que eu rasgue a Lei de Registros Públicos e todos os conceitos registrais que a gente tenha, eu não consigo enxergar assim. E mais, e por que esses são assim o CPF não? O CPF também é a mesma coisa, é um cadastro, até o nome dele, cadastro de pessoa física. Então você não teria que também anotar o CPF, já que ele é um cadastro, e estou fazendo vínculo de um cadastro com registro? Lei de Registros Públicos manda vincular registro e averbação a outro registro, não cadastro. Mas e se tivesse? E se fosse esse vínculo? Por que justifica o CPF não ser?
Só os outros documentos. O nosso fundo estadual, ele, pelo menos nas comarcas do interior, tem um limite pequeno de averbações gratuitas. Quando esse limite for excedido, o fundo não vai reembolsar essas averbações. O que a gente faz? Continua averbando e sem reembolso, assim mesmo? Como que é seu nome? Ricarte. Ricarte é o seguinte. Em relação a esses reembolsos de CPF, olha, cada fundo tem uma lei diferente e, além da lei, uma política diferente, né? Tem os fundos que o comitê gestor tem mais liberdade, outros têm menos, outros são o tribunal, aqui inclusive é o Tribunal de Justiça que administra, mas o certo é, o fundo ressarce atos gratuitos. Ele não vai ressarcir o ato gratuito que não foi praticado. Mas em nenhum estado que eu tenha visto até hoje existe uma regra fechada dizendo que precisa ressarcir todos os atos gratuitos. Então, na grande maioria, é rateio, e em alguns outros, divide o dinheiro de acordo, nem é de acordo com a prática do ato, não, proporcionalmente. Se você fez 10 registros, você não vai receber os 10, mas você vai receber na proporção do ato que você recebeu em relação ao que você praticou, em relação ao que o outro praticou. Tá? Mas aqui o que acontece? É o Tribunal de Justiça que administra. A lei não fala que você tem que receber por todos, nem que seja receber 1 centavo por cada um. Ou seja, vai diminuindo o valor, até o dinheiro dá para pagar todos. Então, o fundo pode administrar dizendo que, olha, você vai receber até 50 casamentos, por exemplo. Se você fez 100, você vai receber 50. Pois é, aí o que acontece? Tem fundo que vai ter esse problema grande. Puxa vida, antes não se fazia averbação nenhuma. Agora olha o caminhão de averbações que serão feitas. Como é que vai ser isso? Vai ter que abrir uma discussão médica, não só em nível das entidades de classe, como em nível das assembleias, para quem tem lei estadual determinando isso. Tá? Então, os fundos, a grande maioria, quebraria se fosse pagar a averbação do CPF. Tá? A partir da vigência desse provimento, a emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito dependerá quando possível. Aqui há como que depende e quando for possível. Depende da impressão, sim, você só pode fazer se. Mas aqui está falando que é quando possível. E quando que vai ser possível? O que vai determinar ser ou não possível? É subjetivo demais, né? Então, quando que aqui a gente imagina que não vai ser possível? Quando não for o próprio registrado que for requisitar. Imagina, eu vou poder falar, igual eu disse aqui, qual que é o CPF do Carlos Henrique lá no registro de nascimento dele? Não dá, né? Não dá para pensar isso. Então, eu vou emitir e, se for possível, eu vou averbar. Não sendo possível, e sendo a pessoa que veio pedir a certidão, eu, registrada, vou lá pedir a certidão do meu casamento e não quero que conste o CPF. Vou reduzir a termo que não quero, vou assinar para o registrador guardar. Mas não entendo que seja necessário, eu, Márcia, que fui lá, assinei o recibo, Márcia, não sou registrada no registro do Carlos Henrique, e aí eu tenho que assinar uma declaração falando que eu não quero que averbe, eu não posso. Para que eu vou assinar que eu não quero? Então, aí, a negatória de mencionar a averbação é só para quem tem legitimidade para solicitar. Quem já não tem, já está justificado porque não solicitou, né? Então, para que eu vou ficar enchendo o cartório de papel à toa? Ninguém vai me questionar por que eu não incluí o CPF do Carlos no registro dele, eu que nem conhecia. Não é isso? A inclusão de dados cadastrais nos assentos e certidões por meio de averbação ou anotação não dispensará a parte interessada de apresentar o documento original quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessária a identificação do portador. Gente, aqui é tranquilo, está dizendo o seguinte: seu documento está mencionado no seu registro, mas não significa agora que a certidão de nascimento virou um documento de identidade. Não, ela não tem os critérios necessários para um documento de identidade. Ela não tem assinatura, não tem impressão digital, não tem foto, não tem nada. Mas é uma forma de evitar fraude, porque se você vê lá no cadastro números cadastrais diferentes dos que você está vendo na certidão, é uma forma de ver se realmente tem possibilidade de estar tendo fraude. Mas não substitui os documentos originais. As certidões não necessitarão de quadros pré-definidos, sendo suficiente que os dados sejam preenchidos conforme a disposição prevista nos anexos, e os sistemas para emissão das certidões de que tratam referidos anexos deverão possuir quadros capazes de adaptar-se ao texto a ser inserido.
Gente, aqui fica parecendo contraditório numa primeira leitura. O que está querendo dizer aqui, de forma bem resumida? Nós não temos os quadros nos modelos de certidão. Antes, no provimento 2 e 3, lá de 2009, não tinha expressamente dizendo que não, só falava que quem não conseguisse, não tinha sistema, não precisava fazer o quadro. E nem fazer a matrícula, que tinha que colocar XX lá. Agora não, agora está falando expressamente, você não precisa fazer o quadro não. Você põe as informações na ordem em que elas vão aparecer, são apresentadas lá no modelo. Não precisa do quadro. E aí o final, mas se fizer o quadro, esse quadro tem que permitir diminuir e aumentar de acordo com a informação que você for colocando nele. Então, são um pai e uma mãe biológicos. Se precisa acrescentar mais uma mãe, o quadro vai ter que aumentar para caber 3. E se são só 2, ele vai ter que reduzir, não vai poder ficar um espaço sobrando ali. Por que não pode ficar o espaço? Senão vai dar a impressão que está faltando alguém, não está. Então o espaço tem que ser justo, de acordo com a informação que caiba. É isso que está dizendo aqui. Possui quadros capazes de adaptar-se ao texto a ser inserido. Não precisa ficar um espaço grande sobrando, mas também não pode ficar informação fora do quadro se tiver o quadro definindo os espaços corretos. Será incluída no assento de casamento a naturalidade dos cônjuges, respondendo também a mesma colega que perguntou, que eu não sei se está aqui, da mesma forma, perguntou o que mudou, porque no artigo 70 já trazia isso. Não, o artigo 70 pedia a naturalidade no registro, mas o modelo de 2009 da certidão só pedia local de nascimento, lá na qualificação dos noivos. Então está falando aqui que tem que colocar naturalidade no assento, e como modelo novo, alterando o anterior ainda, também já consta naturalidade, está resolvido. Casamento não se fala mais em local de nascimento, só naturalidade. O oficial de registro civil das pessoas naturais não poderá exigir a identificação do doador de material genético como condição para a lavratura de registro de nascimento de criança gerada mediante técnica de reprodução assistida. Falei com vocês, o provimento 52 exigia que se tivesse essa comprovação aqui, e ele ficou inviável por isso, porque isso aqui é eticamente proibido. Tá? Então, aqui agora veio de maneira expressa dizendo, olha, não pode, vocês não podem fazer, não está condicionado e não podem fazer. Os novos modelos deverão ser implementados até o dia 1º de janeiro. Gente, os novos modelos de certidão, o restante, o último artigo do provimento, 20, eu acho, fala que entra em vigor na data da publicação. Então, a única coisa que entra dia 1º, apesar de eu estar ouvindo todo mundo dizer, CPF, dia 2 já está aí, dia 2 já está aí, não, CPF é ontem. Isso aqui só modelo novo, que é 2018. O que dá uma certa tranquilidade? Porque o quadro próprio para o CPF está no modelo novo. Então, em tese, não se vai sentir falta dessa informação, estando usando o modelo velho, que a gente estava incluindo lá no campo de observações, não é isso? Mas, a rigor, já está em vigor, e a gente já tem que mencionar essa informação hoje no campo de observações. As certidões expedidas em modelo diverso até a data da implantação mencionada no caput desse artigo não precisarão ser substituídas e permanecerão válidas por prazo indeterminado. Aqui só está querendo dizer que se eu tenho uma certidão do ano passado, no modelo de 2009, eu não preciso jogar fora, ela está valendo. Ela só não vai valer se ela estiver no modelo velho e ela foi emitida depois de 1º de janeiro.